Olá, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, sejam muito bem-vindos nessa live que nós falaremos das 7 perguntas que não podem faltar na consulta de sexualidade. Então, na minha prática clínica, eu percebi que existem 7 perguntas que ajudam muito o profissional de saúde que não tem especialização em sexualidade e que quer abordar a sexualidade da melhor forma possível. Então, especialmente meus colegas ginecologistas ou médicos de outras áreas que não são da saúde mental e que muitas vezes têm dificuldade em abordar queixas sexuais num enfoque não orgânico. E como eu já passei por essa dificuldade, eu venho aqui ajudar meus colegas a abordarem queixas sexuais da melhor forma possível. E assim, com essas perguntas, eu espero facilitar muito para os profissionais que têm dificuldade. Muitas vezes as pacientes já chegam com alguns discursos que induzem a gente a fazer alguns erros, a cometer erros, porque elas mesmas já trazem, às vezes, uma sugestão da causa da falta de libido, e nem sempre isso é real. Então, infelizmente, algumas vezes nós somos induzidos a alguns erros na nossa prática da sexualidade, porque as pacientes já trazem algumas elaborações a respeito das suas dificuldades sexuais. E como eu disse, nós ginecologistas e outros profissionais que não são da saúde mental, às vezes têm uma dificuldade maior que os psicólogos em abordar algumas queixas sexuais. E também eu espero contribuir para profissionais de diferentes áreas, mesmo os psicólogos que podem assistir essa live, que podem se beneficiar dessas perguntas que eu considero perguntas de ouro, que podem ajudar os profissionais a abordarem. Então, a primeira pergunta que seria muito útil, a paciente chegou no nosso consultório com a queixa de baixa de libido. Então, qual é a primeira pergunta que não pode faltar nessa avaliação? Desde quando iniciou esse problema? Essa é uma pergunta que pode parecer óbvia. Muitas vezes, claro que nós médicos sempre pesquisamos o início dos quadros, né? Se uma mulher tem alguma doença, perguntar desde quando começou. Mas nós temos que ter cuidado, porque na sexualidade nem sempre se pergunta. Por quê? Primeiro, porque às vezes o médico não quer estender aquela queixa. E segundo, porque às vezes ele acha óbvio que, por exemplo, uma mulher que chega no puerpério com baixa de libido, a causa é o puerpério. Uma mulher que chega no climatério com baixa de libido, a causa certamente vai ser o climatério. Uma mulher que usa anticoncepcional, ele já acha que não precisa ir além, porque se ela está com baixa de libido e ela usa anticoncepcional com estrogênio, deve ser o anticoncepcional. E não é assim. Então, muitas mulheres aproveitam esse momento que, normalmente, elas sabem que muitas mulheres estão com baixa de libido, como, por exemplo, no puerpério, na gravidez, para trazer uma queixa antiga. Então, nós profissionais temos que estar alerta para que nós não nos equivoquemos numa conclusão simplista que, se ela não tem libido, logo é a gravidez, logo é o puerpério, logo é o climatério. E nem sempre é assim. Então, às vezes, uma mulher muito jovem, ela tem muita vergonha de trazer a queixa para o seu ginecologista, para o seu psicólogo, mas quando ela está grávida, ela se sente mais encorajada. Por quê? Porque ela sabe que na gravidez é comum mulheres que não tenham libido. Então, ela fica mais corajosa e traz a queixa. Então, é por isso que nós devemos estar alerta. Então, das 7 perguntas principais, a primeira que não pode faltar é: desde quando você está tendo esse quadro? Então, essa é a primeira. A segunda pergunta é: se ela diz, eu estou com baixa de libido há 1 ano, a pergunta que não deve faltar é: aconteceu alguma coisa pouco tempo antes ou alguns meses antes do início da sua queixa? Essa é uma pergunta muito comum, porque muitas vezes a mulher não faz a associação e às vezes ela precisa da nossa ajuda. Então, como é que nós podemos ajudar essa mulher a fazer essa ligação? Então, ela diz que tem baixa de libido há mais ou menos 1 ano. E aí você pode perguntar, aconteceu alguma coisa poucos meses antes do início do seu quadro? Então, se a baixa de libido começou há mais ou menos 1 ano, aconteceu alguma coisa 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, um pouco antes do início da sua queixa? Então, assim, nós estamos ajudando essa mulher que não fazia ideia
do que poderia estar relacionado, e com essa nossa ajuda, ela começa a pensar que ela sabe a causa. E por que que isso acontece? Porque é muito comum que as mulheres não façam essa associação entre mudanças psicológicas ou conjugais e os problemas sexuais. Então, elas precisam da nossa ajuda para fazer essa associação. E muitas vezes elas chegam na consulta sem nenhuma ideia, sem nenhuma suspeita do porquê elas estarem tendo esse sintoma, a baixa de libido, e com a nossa ajuda, ela sai com uma ou várias possibilidades. Então, é por isso que nós devemos ajudar. Então, não raramente, a mulher vai dizer assim, de fato, um pouco antes de começar o meu problema, eu fui morar com a minha sogra, por exemplo. Um pouco antes de eu mudar, de aparecer esse problema, eu mudei de trabalho e realmente eu não me dou bem com esse chefe. E isso está me sobrecarregando muito. É claro que muitos podem achar, mas problemas psicológicos todo mundo tem. Mas, às vezes, nós temos que diferenciar o que aquilo é de fato significativo e gera sofrimento na vida daquela mulher. É claro que se ela disser, não, eu mudei de trabalho e esse é mais estressante. Aí você pergunta, mas isso te incomoda? Isso tira seu sono? Você está constantemente pensando no seu problema de trabalho em casa? Isso faz com que você, às vezes, tenha menos paciência com a sua família, que isso traga mais conflitos com o seu esposo, porque isso tira o seu ânimo, a sua energia, o seu sono. Aí é o momento de nós diferenciarmos os problemas que realmente são significativos e podem estar repercutindo na vida sexual. Eu já vi mulheres que disseram assim, de fato, um pouco antes da minha libido ter diminuído, o meu parceiro me revelou uma fantasia sexual que eu não lidei bem. Ele falou que tinha fantasias com as minhas amigas, com a minha irmã, e eu não consegui aceitar isso, e desde então a minha libido está diminuída. Então, essa pergunta, aconteceu alguma coisa antes, pode ajudar muito no esclarecimento dessas causas. Porque a maioria dos quadros orgânicos causados por uma doença, eles acontecem mais de forma progressiva e não súbita. Então, é difícil que uma mulher saiba um dia que começou uma baixa de libido de causa hormonal. As coisas vão acontecendo lentamente. Ela começa a perceber menos vontade, por isso, às vezes, ela nem consegue responder direito quando começou os sintomas. É claro que, às vezes, numa causa psicológica também, mas se ela sabe exatamente quando começou, suspeitem de uma causa psicológica, de um trauma. Isso é o mais importante, tá? Então, é muito importante que vocês pesquisem o que aconteceu um pouco antes, que às vezes vocês vão se surpreender como vocês vão poder ajudar as mulheres trazendo exatamente esse aspecto, tá? Que, agora eu sei porque você pode estar tendo essa queixa e ela sai muito feliz. Não, então realmente eu acho que foi, desde que meu marido revelou isso, desde que meu marido perdeu o emprego, eu não paro de pensar outra coisa. Então não tem por que a gente pensar numa causa orgânica. Então já passamos por duas perguntas. A terceira, já passamos por duas perguntas, agora vamos para a terceira. Eu digo que essas perguntas são de ouro, e a terceira pergunta é a de diamante, porque é a pergunta mais importante em sexualidade. E ela é realmente um instrumento muito poderoso na mão de muitos profissionais. Muitos profissionais, muitas vezes, têm muita dificuldade. Eu já vi num congresso um ginecologista falar assim, para perguntar na mesa, mas como que a gente vai perguntar para uma mulher, numa primeira consulta, ela chegou para uma consulta ginecológica, como é que eu vou perguntar? Você sofreu um abuso sexual? Como é que eu vou perguntar? Você foi traída? É muito difícil perguntar. Esse ginecologista fez uma pergunta para uma psicóloga, e ela disse, não, a gente pode perguntar, não há problema nenhum, mas a gente sabe que a relação de um psicólogo, que vai ver essa paciente toda semana, que vai fazer um vínculo maior, porque está toda semana vendo aquela paciente, ela não vai fazer essa pergunta na primeira consulta. E, às vezes, nós ginecologistas, nós só temos uma oportunidade de ajudar aquelas mulheres. Então, é claro que muitos podem falar, nossa, mas essas perguntas vão levar a consulta para um lado bem psicológico. De fato, trabalhar a sexualidade é principalmente para os profissionais que querem se diferenciar, que querem encantar as pacientes,
que querem ter mais pacientes, às vezes vão ter mais pacientes particulares, porque o médico que não quer abordar a sexualidade, ele pode acolher e encaminhar, mas ele realmente não vai ter a disposição ou tempo, se ele acha que a consulta não pode se estender, para fazer todas essas perguntas. Então, essas perguntas são direcionadas para aquele ginecologista ou para o médico de qualquer área que queira fazer um atendimento de excelência, que queira, não, a minha consulta vai mais para um lado psicológico, mas a paciente vai ser muito grata a mim. Então, qual é a pergunta de diamante que pode ajudar muito? Por que você acha que você tem esse problema? Essa é a pergunta que vale diamante. Por quê? Porque não existe uma mulher que tenha um trauma na sua vida que ela não suspeite que aquele trauma está relacionado. E nessa hora, ela vai trazer aquela queixa que ela, no íntimo, acredita que é a causa da sua baixa de libido, mas ela tem vergonha de trazer. Ou pior, às vezes ela levou para vários ginecologistas que menosprezaram. Por exemplo, eu tive uma paciente com vaginismo e ela constantemente, quando eu perguntei, por que você acha que você tem esse problema? A resposta dela foi, doutora, eu tenho uma suspeita, mas toda vez que eu falo essa causa para os meus ginecologistas, eles dizem que é uma besteira, que não tem nada a ver com o meu problema. E eu perguntei, então tá bom, se você acredita que é a causa, por que você acha? Eu quero saber que causa é essa que você acha que é importante, que nenhum médico valorizou até hoje. Ela falou, eu fiz muitas cirurgias na bexiga quando eu era criança, porque eu tinha uma malformação. E constantemente, o meu maior trauma de infância era a sonda. Então, as palavras da paciente, aquele caninho entrando em mim várias vezes durante a minha infância, é o maior trauma que eu tenho na minha vida. Então, olha que significativo isso. Todo ginecologista pensou, não, uma sonda não traumatizou o canal vaginal, mas e o psicológico de uma mulher que associa a sondagem a algo extremamente negativo? Será que ela vai ficar tão tranquila assim para o ato sexual? Então, é isso que nós, ginecologistas e profissionais que não são da saúde mental, tem que ter em mente que as coisas não são completamente separadas, que às vezes um trauma sexual, um trauma que gera muito sofrimento, baixa de libido, é algo que ela carrega desde a infância. Então, essa terceira pergunta, anotem, porque é a pergunta que faz toda a diferença. É claro que depois de uma pergunta, a paciente pode chorar, por isso eu digo que o instrumento mais importante no consultório de sexualidade é uma caixa de lenço, porque na hora que você perguntou por que você acha que você tem esse problema, você se conectou com a intimidade dela, com que realmente ela acredita que é o maior problema que ela tem e que ela nunca esquece, por isso ele vem rapidamente. Se a mulher disser, não, eu não faço ideia, realmente nunca aconteceu nada na minha vida que poderia justificar, aí sim nós podemos continuar na investigação de causas que ela não faz ideia. Mas acreditem que muitas mulheres chegam do nosso consultório já tendo uma suspeita do porquê que elas têm aquele problema sexual. Então, falamos a terceira pergunta muito importante. A quarta pergunta, que também é muito importante, é: as mulheres chegam no nosso consultório muitas vezes dizendo que tem um problema exatamente porque elas usam um remédio. Então, quem nunca ouviu uma mulher dizer assim, eu tenho baixa de libido porque eu uso anticoncepcional. Eu tenho baixa de libido porque eu estou na menopausa. Então, elas já chegam com a fala pronta. Então, uma sugestão que eu dou para os médicos, para quem quiser investigar, é não acreditar nesse discurso. Não é a paciente que tem que saber a causa, ou ela não pode nos induzir, né, ao erro. É muito comum, infelizmente, não só na sexualidade, que às vezes um paciente, sem a intenção de atrapalhar, ele induza o médico a algum erro no sentido assim, eu estou sentindo essa dor porque eu tenho esse problema. E muitas vezes o médico tem que, peraí, vamos ignorar isso no momento, esse problema, para a gente investigar outras causas, para nós não deixarmos passar um diagnóstico que está presente. Então, a pergunta é, se a mulher chegar, eu tenho baixa de desejo porque
eu uso anticoncepcional. Qual é a pergunta que eu faço, que eu falo para essa mulher? Ou aquela mulher que chega, eu tenho baixa de desejo porque eu tenho baixa de testosterona. Quem nunca ouviu uma fala dessa? Se tiver algum ginecologista. Quem nunca ouviu essa fala de, porque, doutora, eu tenho baixa de libido, eu já sei o motivo, é porque eu estou com baixa de testosterona, eu dosei a minha testosterona e ela está baixa. Então, é esse o momento que nós devemos perguntar. Vamos supor que não é a baixa de libido. Pode ser outra, não é o uso do anticoncepcional. Pode ser outra causa? Vamos imaginar que a sua testosterona está excelente. Pode ser outra causa? Então é isso, nós não devemos comprar esse discurso pronto de que a causa sempre é óbvia, a causa sempre vai ser o remédio, a causa é sempre muito esperada. Então é por isso que, fazendo essas 7 perguntas, nós vamos dar a oportunidade da mulher trazer outros aspectos da sua sexualidade além da causa orgânica. E também os psicólogos ajudam eles, porque eles podem pensar, poxa, se essa mulher está dizendo que ela usa pílula e ela está com baixa de libido, então não há nada que eu possa fazer. Ela vai ter que ver isso com o ginecologista dela. E às vezes não tem nada a ver. É uma minoria de mulheres que usam anticoncepcional que tem baixa de libido. A maior parte das mulheres que usam anticoncepcional não muda. Em torno de 62% não há mudança nenhuma. Um pouco mais de 20% tem até melhora na sua sexualidade. E por que tem melhora? Porque às vezes o anticoncepcional melhora a pele, diminui o fluxo, diminui os dias que ela fica menstruada. Muitas vezes ela diminui a cólica, a TPM, ela se sente segura quando ela tem muito medo de engravidar. Então, isso é um alerta. Não compre a ideia de que toda mulher que usa anticoncepcional tem baixa de libido. Então, chegou uma mulher com essa queixa, você deve dizer. Então, eu estou falando, com certeza elas falam mesmo. Obrigada pelo depoimento, exatamente. Todas elas que chegam no meu consultório, eu uso anticoncepcional porque eu tenho baixa de libido, eu tenho baixa de libido porque eu uso anticoncepcional, eu tenho baixa de libido porque a minha testosterona está baixa. Eu dosei com o meu nutricionista, o médico pediu e eu já vim aqui por isso. E cuidado para a gente não comprar esse discurso. Mulheres jovens sem doença e sem medicamentos, porque a gente ainda vai ter que avaliar se não é a pílula, porque ela pode ser aquela minoria, aqueles 15% que de fato diminui a libido, mas é uma minoria, não pense que todas vão ser. É claro que certeza é depois de uma consulta, de uma avaliação, porque se ela disser, então um alerta para os ginecos, se ela disser, eu estou quase me separando, a gente não para de brigar, eu já estou dormindo no quarto separado, imagina se o gineco tira a pílula, olha o perigo, se ela tem uma relação já se separando e engravida, olha o problema que ela vai causar. E quem nunca viu um caso de um casal que está quase se separando e que depois se separa e engravidou já estão até morando em casas separadas. E nós não queremos, como médicos, sermos nós os responsáveis por ter tirado a pílula justo naquele momento que a mulher não podia engravidar, e a gente causou um problema ainda maior, ela gestante, sem marido, então é muito importante a gente ter esse alerta. Então, pergunta, se não for vamos fingir que não é o anticoncepcional, eu falo com essas palavras, vamos fingir que não é ele, vamos fingir que não é testosterona, o que mais pode ser? Como está a sua vida? Então, a gente não compra essa fala pronta das pacientes. Vamos para a 5ª pergunta. Você acha que o seu prazer está normal? Porque essa pergunta é muito boa. Por quê? Muitos ginecos têm vergonha, muitos psicólogos, de perguntar sobre orgasmo. E eu mesmo, quando eu vejo que a paciente está muito fechada na consulta ginecológica, para eu introduzir se ela tem dificuldade de orgasmo, eu falo assim, e como está o seu prazer? Muitas mulheres não têm desejo porque elas nunca têm orgasmo. Isso acontece com você? Olha a preparação que a gente faz para fazer a pergunta. Perguntando dessa forma, elas vão estar muito mais receptivas. Então, falar prazer não é sinônimo de orgasmo, mas é aquela coisa de ir pela beirada. Vamos devagar para não deixar a paciente inibida, porque às vezes ela vai falar, não, eu não tenho problema nenhum com isso, porque ela está inibida. Às vezes ela vai falar que nunca teve na 2ª consulta. Então, é um jeito assim. E outro que ajuda muito, ajuda
Eu sempre usei essa frase e foi algo que eu descobri na minha prática clínica. Muitas mulheres no climatério têm ressecamento vaginal. Como é com você? Muitas mulheres no climatério têm dificuldade de orgasmo. Como é com você? Essa frase vale ouro porque a paciente se sente pertencida. Ela fala: se muitas mulheres fazem isso, eu posso também. Eu posso falar para o médico: aqui é o lugar que eu posso trazer a queixa. Ou o psicólogo, se ele diz: muitas mulheres na sua idade têm dificuldade têm baixa de libido. Como é com você? Olha o jeito que ele abordou, que assim, muitos psicólogos podem se sentir invadindo a intimidade da paciente, mas é o jeito de falar. Nenhum profissional que quer ajudar uma mulher deve se sentir invasivo. Nós não estamos ali por curiosidade, nós estamos para ajudá-la, e nós podemos ajudar muito com as perguntas certas, né? Como o doutor Gerson Lopes diz, para o sexólogo, o bisturi, porque o instrumento do ginecologista é o bisturi, e o do sexólogo é a palavra. Frases colocadas de forma assertiva, perguntas bem feitas, vão ajudar muito na conduta. Não se preocupe dela sair sem um remédio ou sem uma indicação cirúrgica, mas só com esse diálogo com essa paciente, essas orientações, essas perguntas, ela já vai sair com uma série de ideias, com uma série de expectativas do que ela pode mudar na sua vida. Puxa, ela falou que realmente o meu sono pode estar impactando. Eu vou fazer uma higiene do sono, eu vou deitar mais cedo, eu vou conversar com meu parceiro sobre me ajudar com algumas tarefas, e assim, com orientações, essa mulher vai ter uma vida sexual melhor. Então, a quinta pergunta é exatamente como está o seu prazer, e essa pergunta também tem um outro objetivo, que é saber se ela tem outros problemas sexuais, porque nós temos que ter em mente que um problema sexual caminha para outros. Como é que é isso? Quem tem dor na relação vai ter baixa de libido pela dor. Quem nunca tem orgasmo vai ter baixa de libido porque não tem o prêmio da relação. Então, vamos ter isso em mente, que uma disfunção caminha para as outras. Por isso, toda vez que uma mulher chegar com baixa de libido, o ideal é a gente perguntar sobre dor na relação e dificuldade de orgasmo. É claro que o orgasmo, ele não é hipervalorizado para todas as mulheres, mas se essa mulher não tem nunca, ela tem muita frustração, o mundo é muito erotizado, a mídia erotiza muito, então ela pensa assim: gente, o mundo todo está tendo prazer, orgasmo, está vivendo um sexo maravilhoso, menos eu. Então ela não vai ter vontade de ter desejo, ela não vai ter desejo sexual. Então pense em investigar as outras disfunções. Muitas mulheres com baixa de libido têm dor. Como é com você? Muitas mulheres com baixa de libido não têm prazer, não têm orgasmo. Você também tem esse problema? Então, assim, com essa pergunta, você está matando duas coisas importantes: indo pelas beiradas sem fazer a pergunta diretamente e triando se ela tem outros problemas sexuais. Então, essa pergunta também é muito importante. E aí, nós estamos indo para a sexta pergunta. Então, nós já passamos por 5, agora vamos para a sexta pergunta que não pode faltar. É uma pergunta de ouro: como está o seu relacionamento? Essa pergunta é a que vai me fazer, como especialista, diferenciar a pessoa que vai ser indicada para minha terapia sexual ou não. Uma mulher que tem problema conjugal, que ela está com raiva do parceiro, que ela briga todo dia, que tem muita hostilidade, muita grosseria, não é indicado uma terapia sexual. Às vezes, essa pergunta a gente consegue rapidamente. Tá? Às vezes ela vem para uma consulta ginecológica, eu não posso me estender tanto como seria uma consulta de sexualidade, mas essa pergunta eu sempre faço: como é o seu relacionamento? Você gosta de beijar o seu marido, abraçar? Vocês têm afeto? Ou esse é o problema maior? Então, como está o seu relacionamento? Se ela disser não, beijo, abraço, tenho até nojo. Eu já ouvi isso no consultório. Se a mulher falar isso, realmente não adianta uma terapia sexual. Não há nada que vai fazer ela admirar aquele parceiro, que ela está com uma hostilidade imensa. Então, nesse caso, é terapia de casal. Então, olha só como o ginecologista já vai se mostrar extremamente interessado se ele pergunta sobre o relacionamento.
Então, tenham em mente que eu tenho pacientes que eu só fiz uma consulta, encaminhei, e depois eu dou o contato, às vezes o WhatsApp, me fala se você foi no médico. Às vezes essas pacientes me mandam mensagem no Natal, agradecendo, dando satisfação. Eu ainda não fui no psicólogo que você mandou, mas indicou, mas eu vou. Então, esse cuidado do ginecologista de perguntar sobre o relacionamento encanta as pacientes. Um ginecologista que ignora a vida sexual e aquela paciente está desesperada para falar, ela pode se sentir rejeitada pelo médico. Poxa, ele não deu valor a mim, ele não perguntou. Então, a mulher com baixa de libido, faça a pergunta: como está a sua vida sexual? Tendo a sua vida conjugal, tendo em mente que nem sempre essa pergunta é respondida facilmente. Tem mulheres que vivem relacionamentos ambíguos, meio de amor e ódio, assim. Não, meu marido é maravilhoso, mas ele é super ciumento, ele olha meu celular, ele realmente é muito difícil, ele briga comigo, aí na hora que você fala, não, então uma terapia de casal, não, mas o meu marido é maravilhoso. Tem mulheres que não conseguem definir, e tudo bem, não se preocupe com isso, aí sim, pode ser mandada para uma terapia sexual, e eu vou tentar, numa consulta de 1 hora, só explorando a relação dela, ver qual seria a melhor terapia para ela. Então, não se preocupam, como médicos que não são especialistas, em ter que definir 100% se o problema é conjugal ou sexual. Mas, às vezes, a resposta vem muito fácil. Às vezes, eu até indo para o consultório, para o banheiro, a paciente indo se trocar, a gente continua, mas o seu relacionamento é bom? Não, doutor, é péssimo. Nossa, eu estou quase me separando. Pronto, a resposta já veio. A falta de libido é o relacionamento. Não, a gente está brigando, a gente se separou várias vezes e volta, mas não adianta. Não, a gente briga pela criação dos filhos. Pronto, já temos aí a resposta. E a última pergunta, muito importante, a 7ª pergunta de ouro é: quando ela fala do relacionamento, eu falo, o maior problema que vocês têm é a vida sexual? Quando ela diz terapia sexual. Quando ela diz, não, a gente tem muitos outros problemas, terapia conjugal. E a 7ª pergunta de ouro é: esse é um problema, é um dos maiores problemas da sua vida? Por que essa pergunta é importante? Porque eu falei no início da live, às vezes aquela mulher está com o mundo desabando na cabeça dela. Não pensem que a falta de libido é algo hormonal, se o mundo está... Às vezes ela vem, estou desempregada, meu marido me traiu, o meu filho, eu descobri que ele está com transtorno de déficit de atenção, o meu filho mais velho está usando drogas. Se você abre, a paciente, muitas, eu não tinha ideia do que era o sofrimento na vida até eu fazer sexualidade. Como as pessoas têm problemas. Eu ouço casos muito sérios que justificam a mulher. Eu falo para elas, olha, se alguém tivesse a sua vida e não tivesse com baixa de libido, eu acharia até estranho, porque como você vai ter libido com seu filho na UTI, com a sua mãe, enfim, as pessoas têm problemas graves, e se você entra nessa questão, você vai saber que não é uma testosterona que vai resolver, são coisas, realmente, eu ouvi outro dia de uma paciente, que o pai do filho dela estava sendo acusado por uma sobrinha de pedofilia, de ter abusado dela. Imagine ela deixando o filho com um ex-marido que está sendo acusado de pedofilia. Enfim, as pessoas têm problemas sérios. Então, quando eu já vi assim, olha, eu tenho meu filho esquizofrênico, eu durmo com o quarto trancado porque eu tenho medo que ele me mate, as facas são escondidas na casa. A gente só tem ideia do que acontece na vida das pessoas quando a gente pergunta. E existem pessoas com problemas gravíssimos. Então, imagine nós estarmos passando testosterona para uma mulher que está com o mundo desabando na sua cabeça e tudo que ela queria era uma ajuda para ouvir sobre isso e para ser encaminhada para um profissional da saúde mental. E nós temos esse papel muito importante. Muitas pacientes, já estamos quase encerrando a live e eu queria deixar esse grande ensinamento. Muitas pacientes chegam no meu consultório dizendo assim, eu só vim aqui porque você é médica. Eu não iria num psicólogo. E, às vezes, é aquela paciente que teve múltiplos abusos sexuais na sua vida, que viveu violência doméstica, que viu o pai espancar a mãe. Eu vejo casos graves. E ela tem uma resistência em ir para um psicólogo.
E é claro que ela precisa trabalhar em psicoterapia, a vida dela toda está amarrada por isso. É uma paciente que às vezes tem uma fobia social, que não consegue dirigir, que não consegue andar de avião. Eu pego muitas pacientes com transtornos severos, com adoecimento mental severo. E se a gente não encaminha, e não adianta só falar, você tem que ir para um psicólogo, porque eu me sinto muito bem daquela paciente que chega no meu consultório. Eu jamais iria para um psicólogo e ela sai dali, chorou muito e disse, doutora, eu quero melhorar a minha vida. Então, essas pacientes, às vezes, até nos emocionam. E é isso que eu quero passar para o gineco. A gente tem condição de dar um atendimento muito melhor. Tá? É isso que eu gostaria de deixar para os meus colegas, essa orientação. Eu espero, obrigada, Ken, sensacional, obrigada. Então, olha, é isso que eu quero, que não é porque nós não somos profissionais da saúde mental que a gente tem que olhar para aquela mulher como um corpo com hormônio, com anticoncepcional, com DIU. Existe uma pessoa ali que tem um sofrimento e a gente tem que ajudar. Tá? Eu queria agradecer as pessoas que estão aqui e eu pretendo aí fazer algumas lives na semana que vem. Eu acho que eu vou adotar esse horário de 1h30 às 2h, tá? A minha audiência aqui nesse canal ainda é muito pequenininha, mas aos poucos a gente vai engatando e eu quero fazer essas lives curtinhas de dicas. E se vocês quiserem sugerir temas, alguma coisa que vocês gostariam que eu abordasse, pode falar, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos. Até a próxima live. Tchau, tchau.